Fala aí, pessoal, no ar nosso programa Potencialize Sua Vida. Um programa feito com todo carinho para te ajudar a se desenvolver cada vez mais na sua vida pessoal, profissional, familiar, enfim. No programa de hoje teremos uma entrevista muito bacana falando sobre família, comportamento. Então não saia daí após o intervalo, após a vinheta, potencialize sua vida. Doutora Isabela, a gente chega um diagnóstico pra gente, muita gente não sabe nem como dizer, conversar, tem gente que esconde. Qual que é esse primeiro impacto assim desse diagnóstico, né? O papel da família é muito importante, né? Sim. Existe um fenômeno que nós estudamos na psicologia sobre essa questão, que acontece muito quando é descoberto, né, um diagnóstico delicado, como um câncer, uma cardiopatia que compromete mais, né, as funções, uma doença neurológica, né, essas doenças mais graves, que a família, para se proteger, para se preservar, eles entram num pacto do silêncio, né? Então, para proteger o outro, eu não falo sobre o assunto, o outro, que é o paciente, né, que está sofrendo com isso, para me proteger como familiar, também não fala sobre o assunto, e um fica mascarando as emoções e as dúvidas e o momento para poder proteger. Só que o que a gente observa na prática e com os nossos estudos é que é totalmente o contrário, né? Então, essa pode ser uma estratégia que algumas famílias adotam, mas uma estratégia que não é recomendada. Quando uma doença chega numa casa, numa família, tudo muda. Então, nós temos o impacto, né, das mudanças na rotina, das mudanças nos papéis, nas mudanças em algumas crenças, né? Então, funções que antes eram muito bem estabelecidas ficam fragilizadas. E aí, esse impacto gera angústia, dor, ansiedade, medo, né, do futuro. Então, e aí algumas pessoas conseguem manifestar isso, chorando, demonstrando raiva, ou sobrecarregando essa pessoa que está sofrendo com a doença com muitos cuidados. Então, a gente observa alguns perfis. Temos perfis de famílias que não falam sobre o assunto, que fingem que nada está acontecendo, que não é legal fazer. Outras que vivem intensamente, só vivem isso. Então elas mergulham de cabeça, elas esquecem todo o resto, todos os ritos que são importantes para elas, elas colocam como secundário e vivem a doença, que também não é recomendado. E um outro perfil que começa a manifestar as emoções, a buscar informações de segurança, procurar ajuda de profissionais capacitados, né? Então nós temos esses perfis de família que impactos diferentes, né, dessa doença. Nesses meus mais de 25 anos de ministério pastoral, em muitos casos a família me chama para falar com o pessoal, Para comunicar, para conversar. Tem família que não abre nem o diagnóstico, me chama antes até mesmo de ir para o médico. Eu falo, não, mas eu não sou médico. Mas nós vamos orar aqui, né? Sim. Nós vamos orar. Mas o senhor abre, o senhor lê, o senhor entende mais, pastor. Eu acho assim, que o ministério pastoral é um ministério de afeto. sim, É um afeto do cuidado, da alma, do emocional. Então a gente trabalha muito esse aspecto também, né? e uma figura de confiança. De confiança, é sempre assim, quando eu sempre vou com muito respeito, a Soraya sempre me acompanha. Tem uns que é bem difícil, tem uns que a gente chora junto, porque tem gente também assim, não pode chorar na frente da pessoa. E eu já sou de uma opinião seguinte, se dói, dói.
Dói pra todo mundo. Se dói, dói. E se dói, a melhor coisa é chorar. Quando você se permite manifestar as suas emoções pro outro, você abre espaço para que esse outro também se emocione, se posicione e traga as suas dores. A única coisa que a gente fala para ter um pouco de cuidado é que, nesse momento de fragilidade, quem precisa de atenção é o paciente. Sim. Então, se eu, familiar, começo Desestrutura. a me desestruturar emocionalmente na frente dessa pessoa que está lidando com a doença, e ela tem que guardar a dor dela, que é intensa, para poder dar atenção para minha, opa, o paciente não está sendo o centro dessa família, o centro desse cuidado, que é o que precisa nesse momento. Mas às vezes é a coluna da família que adoece. Que fragiliza tudo, né? E esse é um problema também. Sim. Porque às vezes é o lógico. provedor. É o provedor, mas aí a gente percebe, é o que eu sempre tento conversar, falando assim, olha, ninguém tem que carregar tudo. E ninguém dá conta de carregar tudo. Então tem que partilhar, né? Sim. Eu acho que a igreja tem esse papel, eu acho que os psicólogos ajudam muito nesse processo. E é o que Jesus nos ensina, né? Levar as nós cargas. como discípulos, nós como seguidores do Mestre, o que ele nos ensina? Seres compassivos, né? Cuidem uns dos outros, né? Amem uns aos outros, né? Então, nesse momento de fragilidade, a gente precisa se compadecer dessas dores. E aí, quando a gente fala família, o que é família? Né? Família a gente entende como questões apenas genéticas, pessoas que compartilham. Nós temos uma visão, compartilha a genética, é uma família. Mas família também é o compartilhamento de questões que vão além da genética, né? Também podemos interpretar dessa forma, né? E também existe essa família que compartilha. Nós aqui, enquanto igreja, somos uma família. Sim. Né? Nós eu me lembro do compartilhamos. episódio da partida do seu pai. Sim. Que, assim, você me ligou e pediu, né, pra gente estar lá junto. E eu sempre falo isso pra todo mundo, né? A gente tá em todos os momentos. Sim. Como as pessoas não têm, e como não é ensinado a trabalhar as questões emocionais, como não é ensinado a lidar com a tristeza, né? E se ensina tantas coisas, mas não se ensina o essencial, né? Porque todo mundo fica planejando uma vida sem problemas. Sim. Só que não existe muito essa vida sem problemas, porque todo mundo vai enfrentar. Né? No seu caso foi o seu paizinho, no meu caso a minha mãezinha, então no caso agora da Soraya é o paizinho dela, então às vezes o tratamento é longo, né? E é exaustivo. E é exaustivo. Sofrido. Então assim, no caso do seu pai foi a hemodiálise por quantos 11 anos? 11 anos. Eu imagino o desafio que foi. É muita sobrecarga, é muita preocupação e principalmente, gente, impotência. Porque quando você vê alguém que você ama sofrendo, pensa um filho. Então, existem níveis de impotência. Eu acho que o filho é o nível máximo que você sente, assim, de impotência. Porque você vê aquele ser que você tem que proteger, que cuidar, e ele tá sofrendo com o tratamento. E você não tem... Sai da sua capacidade, né? Gente, se você quer assistir essa entrevista completa, que eu tenho certeza que é um assunto muito rico, é só você entrar aí no nosso canal do YouTube que você vai ter na íntegra essa entrevista. Não saia daí, após o intervalo, de volta com Potencialize Sua Vida. O sonho de fazer medicina se torna mais fácil quando se tem o apoio da família. Nada é impossível quando todos sonham juntos. Estudar em uma grande instituição é o caminho indispensável para se tornar um grande profissional. Vestibular de Medicina Unifam. Faça sua inscrição até 30 de maio. Prova 7 de junho. Aqui você aprende com quem divide a mesma paixão. Unifam, Centro Universitário Alfredo Nasser. Medicina como você sempre sonhou. Administração, Professor Alcides.
lembrando que o tempo vai com ele. Desta vida passageira, Venha para o Cameló da Moquei, o seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado das 8 às 14 horas, na Avenida Anhanguera, no Praça A. A Matilha Lifestyle é uma marca que valoriza o espírito de amizade, coletividade e companheirismo. Somos uma matilha de pessoas que se apoiam, se inspiram e se divertem juntas. Queremos compartilhar com você nossa visão de viver em grupo, de cuidar uns dos outros, de celebrar nossas conquistas e superar nossos desafios. Venha fazer parte da nossa matilha e descubra um novo jeito de viver. Matilha Lifestyle, mais do que uma marca, um estilo de vida. Está chegando ao final do nosso programa de hoje. Espero que você tenha sido potencializado. Convido você a estar nos seguindo nas redes sociais. Tem muito conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar você a crescer. Espero você no nosso próximo encontro aqui pelo canal Promessas 32.1 com o nosso programa Potencialize Sua Vida. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.